O filme começa mostrando um colégio, onde havia um grupo de 4 meninas, uma delas se chamava Ren. Eles decidem que, não passamos muito tempo juntos, vamos nos divertir muito e curtir juntos à noite, na casa de um amigo entre eles, com o que todos concordaram alegremente e foram para sua própria casa. Uma dessas amigas, chamada Holly, estava sentada com sua família e comendo. Aqui, ela diz a todos que hoje tenho que ficar com meus amigos, daqui a pouco vou embora. Mas sua irmã mais nova diz por favor me leve com você, ao que ela se recusa, dizendo que não posso levar você comigo, porque tenho que ficar lá à noite. Agora, depois de um tempo, Wen veio para levar Holly, após o que os dois saíram para ir para a casa de um amigo, onde deveriam passar a noite. Em pouco tempo, os amigos se reuniram e começaram a fazer planos de como aproveitar a noite, para não ficarem entediados. Um de seus amigos diz a eles que nossos amigos homens também se reuniram como nós esta noite. Mas eles não vão festejar com esse propósito, mas vão fazer um trabalho secreto lá. Esse trabalho secreto é que eles vão chamar Slenderman. Todos perguntam ao ouvir o nome de Slenderman. O que é Slenderman? Em que sua amiga procura Slenderman em seu celular e diz que ele é um homem magro, comprido e estranho sem rosto. Ele tem tais poderes malignos, através dos quais faz desaparecer crianças e adultos. Ele primeiro controla a mente deles, depois os faz desaparecer, ou os mata, ou os deixa. Mas o homem sobrevivente não permanece assim, mas é destruído para sempre. Um galho estranho também cresce atrás do Slenderman, como uma árvore. Ninguém jamais conseguiu descobrir por que ele faz. Ao ouvirem isso, um de seus amigos reproduz um vídeo sobre Slenderman em seu laptop, em que estava sendo dito que, como você pode chamar Slenderman? Vendo isso, as meninas ficaram felizes e queriam saber como chamá-lo. O que teria sido feito no vídeo com esse pensamento? Eles reproduzem o vídeo. No vídeo, é dito que, ao primeiro sinal você terá que fechar os olhos. Ao segundo sino, você terá que deixar todos os seus pensamentos e apenas prestar atenção. Quando o terceiro sino tocar, abra os olhos. Depois disso, as meninas fazem tudo de acordo com o vídeo. Quando o terceiro sinal tocou, todos abriram os olhos, com o qual ela mostrou uma árvore estranha na tela e, de repente, imagens estranhas apareceram na tela. Todas as coisas apontavam para a magia negra e o diabo. Com isso, o vídeo termina aqui. Eles não gostaram nada deste vídeo e disseram que era um vídeo tão ruim. Dizendo isso, eles foram dormir, mas seus olhos estavam se abrindo de novo e de novo por causa do vídeo. Eles estavam com medo agora. No dia seguinte, quando Holly estava dormindo em seu quarto, ela teve um sonho estranho. De repente, ela se levantou e foi para uma floresta e viu a mesma árvore estranha que tinha visto no vídeo. Ao olhar para a árvore, ela viu uma coisa estranha, por isso seus olhos se abriram imediatamente. Bem, 2 semanas se passaram assim, onde todos os estudantes universitários são levados a um cemitério para um projeto. Aqui, Holly pergunta a seus amigos, vocês também têm pesadelos como eu? Ren diz que sim, muitas vezes tenho pesadelos como esse vídeo. Então os olhos de Holly foram para sua amiga, que ao invés de seguir em frente, fica parada olhando para a floresta. Holly pergunta a ela, o que aconteceu? O que você está procurando aí? Você está bem? Mas ela continuou olhando para lá. Ela não atendeu por isso. Vai embora Dali ainda parada olhando as árvores. Ela estava nervosa, as árvores tremiam forte e o céu também estava estranho. Parecia que as árvores podiam falar e chamá-la para si devido ao que seu medo aumentou e então junto com ele. Aquela garota desapareceu, onde sua amiga parecia preocupada e muito esforço estava sendo feito para encontrá-la, mas ela não tinha nenhuma pista. A equipe da polícia também foi chamada, mas ela não foi localizada e por isso todos tiveram que voltar para suas casas. Quando Holly voltou para casa, sua irmã mais nova disse que você estava preocupado porque seu amigo havia desaparecido. Se você sabe alguma coisa sobre ela, então você pode me dizer. Agora eles estavam conversando de repente, uma voz veio de fora. Holly deixou sua irmã lá e foi verificar lá fora onde descobriu que este é o pai da minha amiga, que havia desaparecido e ele veio perguntar sobre ela, ficou furioso e de repente agarrou Holly pelo pescoço e começou a perguntar sobre sua filha. Diga onde ela está? Naquele dia ela estava com você na faculdade. Ao ouvir essa comoção, os pais de Holly foram até lá. Quando viram que o pai de sua amiga estava se comportando tão mal, eles o denunciaram à polícia. Depois de um tempo, a polícia veio aqui e o levou com eles. No dia seguinte, Holly vai para a faculdade e conta sobre o incidente ocorrido na noite anterior. Ao ouvir isso, Ren diz que você não acha que tudo está realmente estranho. Acho que a raiva do pai dela está bem. De repente, a filha dela sumiu. Acho que tudo isso aconteceu por causa daquele vídeo. Ela era nossa amiga, então agora é nosso dever encontrá-la e trazê-la de volta. Depois disso, os 3 decidem que esta noite iremos ao quarto do nosso amigo para que possamos obter algumas pistas de lá. Talvez consigamos alguma informação sobre o desaparecimento dela. Pensando assim, eles foram até a casa dela. Ren fica na porta e distrai seu pai. Enquanto isso, os amigos entram e trazem o laptop do amigo. Eles encontraram alguns desenhos perto do laptop, em que havia uma árvore estranha. Um homem estava parado na frente dela e uma garota estava lá.
Agora eles chegam à casa de Ren e ligam o laptop de seu amigo, onde encontraram pela primeira vez o vídeo em que duas garotinhas estavam correndo, indo em direção à floresta. O Slenderman, parado na frente deles, estava olhando para ele. Mais tarde, o Slenderman estava parado ao lado dele. Ele era muito comprido, magro e não tinha rosto como olhos, nariz, boca, nada. Eles encontraram um segundo vídeo em que uma criança estava brincando na floresta quando o homem esguio começou a procurá-lo. Ele foi se movendo lentamente em direção a ele. Ele se assustou e começou a gritar. Quando verificaram, encontraram o chat de uma amiga, onde ela costumava conversar com uma usuária. Aqui eles também encontraram o vídeo de sua amiga, que era da mesma floresta, e ela estava seguindo em frente. Foi quando de repente ela olhou para frente e se assustou, e com isso o vídeo acabou. Agora eles não conseguiram nada daqui. Eles vão para a casa dele. À noite, Ren liga novamente o laptop, de onde veio a mensagem da mesma usuária. Ren diz a ela que sou amiga dela e nossa amiga desapareceu de repente. Você pode nos ajudar a encontrá-la? Nesse ponto, a usuária diz que sim, porque não. Mas para isso, você tem que ir para a floresta e fazer o que eu digo. No dia seguinte, Ren encontra suas duas amigas e conta a elas tudo o que conversei com aquela usuária. Eu pedi ajuda a ela, então ela concordou em nos ajudar. Ela disse que temos que ir para a mesma floresta, porque nosso amigo desapareceu de lá. Também veio à tona que o homem esguio a sequestrou e a levou, e se dermos a ele nossos objetos de valor, ele pode devolver nosso amigo para nós. À noite, esses três amigos vão para a floresta com seus objetos de valor. Carissa traz uma panela de barro feita à mão por quem era apaixonada. A segunda amiga traz a foto dela e do pai, que foi a última foto dela com o pai porque ele morreu e ela amava muito o pai. Holly traz o cobertor de sua irmã mais nova, que foi feito por sua avó. Agora essas três garotas guardam as coisas lá e sentam com os olhos vendados e começam a chamar o homem. Agora, como sabemos, 3 sinos tocarão e ele virá. Mas o princípio desse processo era não abrir os olhos. Agora, quando o primeiro sinal tocou, sua amiga tira o curativo e começa a procurar. Mas quando ela não vê ninguém, ela amarra o curativo novamente e fecha os olhos. Depois disso, o segundo sino tocou e depois o terceiro, pois o terceiro sino tocou o ambiente ao redor e o tempo começou a mudar. Agora aquele que abriu o curativo, aquele amigo sentiu que alguém estava parado atrás de mim. Por isso, ela tira o curativo e começa a olhar de novo. Quando ela estava olhando ao redor, ela viu uma árvore próxima que de repente tremeu. Ela fica com tanto medo que começa a fugir de lá e enquanto corre, ela se aprofunda na floresta. Ela cai em um lugar onde o Slenderman vem até ela e começa a tentar assustá-la. Seus gritos foram ouvidos por Ren e Holly. É por isso que ela também começa a procurá-la. Enquanto tirava seu curativo depois de encontrar muito, eles encontram sua amiga em segurança. Ao vê-la, eles ganharam vida. Ela decide ir embora imediatamente, antes que um grande problema signifique a chegada do Slenderman. Eles chegam em casa e todos vão dormir. E Holly começa a sonhar e a ver velhas lembranças. Quando os amigos começam a curtir, eles começam a se lembrar de sua amiga desaparecida. Depois disso, vemos sua outra amiga. Quando ela estava ouvindo músicas, de repente, uma voz estranha foi ouvida em seu celular. Por isso ela se levantou rapidamente e começou a checar o celular. Ela senta segurando a cabeça, porque fica preocupada. Agora, de repente, ela recebeu uma videochamada de um número desconhecido. Ao atender a videochamada, era bem visível que alguma força invisível estava se movendo em direção ao quarto dela. Com ela, alguém chega e começa a estrangulá-la. Ela chegou na frente do espelho e tentou ver quem a estava estrangulando, mas não conseguiu ver nada. Depois disso, vemos a cena da faculdade em que essas amigas estavam preocupadas porque, uma após uma, a outra amiga dela também estava desaparecida. Ela não vinha à faculdade há muitos dias. Depois que a aula acabou, Holly estava indo para a casa dela. Entretanto, sua amiga veio correndo atrás dela e a convidou para ir à casa dele. Ao ouvir isso, o rosto de Holly sorriu porque eles se amavam. Ela conta ao amigo sobre a manhã. Depois disso, ele sai daqui, mas quando Holly olha para a árvore, ela vê Slenderman parado ali, que tenta chamá-la para si. Agora ela entra em pânico, mas ignorando isso, ela sai de lá. Enquanto isso, Gwen está sentada na biblioteca e pesquisando sobre Slenderman, mas quando ela não consegue muita informação, ela começa a ler o livro guardado na biblioteca em que a foto do Slenderman foi mostrada e foi contada sobre ele. Ela estava lendo o livro. De repente, a Lucy foi o que a deixou assustada. Ela começa a olhar em volta, com medo da luz das tochas, onde vê Slenderman. Ela está com tanto medo que começa a correr de lá, mas ele também começou a segui-la. Ela começou a ir aqui e ali enquanto fugia, mas onde quer que ela fosse, Slenderman também a seguia. Assim, ele estava seguindo ela e chega perto dela e pega Ren. Ele começou a tocá-la. Aqui vemos Slenderman tão perto pela primeira vez que era um homem estranho sem rosto. Agora que ele desapareceu de lá, o rosto de Ren também se tornou o mesmo, nem seus olhos, nariz, nem boca. Com medo, ela começou a checar e depois de um tempo, ela voltou assim onde tudo estava normal e ela voltou à vida depois de saber isso. Ela vai até Holly e conta tudo sobre Slenderman, tudo o que leu. Ela mostra no livro e diz que ele está brincando com a nossa mente, porque seu amigo não vem para a faculdade há muito tempo. Eles decidem que iremos até a casa dela e veremos o que aconteceu. Ela está em casa ou não, e se ela é. Então, por que ela não está vindo para a faculdade? Depois disso, eles chegaram à casa dela.
Eles vêm dentro de casa e começaram a ligar para a amiga. Quando a amiga dela saiu, ela estava em uma condição estranha e estava apenas olhando na frente em vez de suas amigas. Ela estava completamente perdida, seus olhos estavam estranhos e os cabelos espalhados. Parecia que alguém a tinha controlado. Vendo sua condição, Ren e Holly ficaram chateados e imediatamente voltaram de lá. No caminho, Holly diz a Ren que tenho que ir na casa da minha amiga hoje, estou ficando tarde. Dizendo isso, ela foi embora. Quando ela chega na casa do amigo, ele fica feliz em vê-la, eles tocam música. A amiga de Holly a abraça enquanto isso, Holly vê um rosto terrível nele, que estava tentando acabar com ela. É por isso que ela empurrou o amigo e disse a ele que vi alguém dentro de você e ouvi uma voz terrível. Mas o amigo disse, não se preocupe, isso pode ter acontecido por causa do Slenderman. Como você viu o vídeo dele, eu também tenho um vídeo, mas não o vi aqui. Holly diz para não assistir e me promete que não assistirá. A amiga de Holly prometeu e ela sai de lá satisfeita. No dia seguinte, vemos o amigo de Holly na classe e havia marcas estranhas em seu braço. Sua condição também não era boa e Holly podia ver. Agora Holly estava usando seu celular. Ela ouve a voz de seu amigo desaparecido e sente que seu amigo está ligando dela. É por isso que, sem pensar, ela se move para a floresta. Enquanto segue a voz onde ela vê Slenderman parado vendo, ela se esconde atrás da árvore. Mas até então ele a viu e a segurou por trás. Enquanto isso, ela acorda e ganha vida sabendo que era seu sonho. Então ela vai ao banheiro e fica em frente ao espelho. Mas seu estado piora. Ela começa a vomitar e sua barriga começa a inchar. Então galhos aparecem de sua barriga. Ela fica tão assustada que ele começa a gritar. Então os galhos de sua barriga batem no espelho. O espelho quebra e com ele, Holly acorda novamente e fica sabendo que esse era o sonho dela. Desta vez, ela acorda de um sono de verdade e de repente ouve a irmã gritando, mas quando vai checá-la, ela se assusta e desmaia com um grito alto. Ela não estava recuperando o juízo, então foi levada para o hospital. Holly estava usando seu celular no hospital. Ela se mudou para o quarto da irmã e viu coisas estranhas no caminho, como algumas pessoas estavam paradas no balcão e olhando para ela. Um homem estranho cortando o cabelo de uma senhora em uma banheira. Ela também vê uma família que era feliz. Holly continua avançando e encontra sua irmã na cama. Mas como um cadáver ela a reconhece e havia um pano em seu rosto. Enquanto ela tirava o pano, sua irmã estava mexendo seu rosto estranhamente. Então, de repente, ela segurou o braço de Holly. Enquanto isso acontecia, Holly estava perdida em pensamentos. Logo depois, ela foi mostrada na mesma floresta novamente, onde não há pano em seu corpo e ela está deitada em uma sepultura em uma condição estranha. Seu rosto tremia muito e as partes do corpo estavam deitadas bem separadas. Então, um dia, seus olhos e boca saíram e cobriram seu rosto com isso. Holly voltou a si. Mas quando ela voltou a si, viu que estava acabando com alguém com uma faca, e então com um grito ela voltou a si e descobre que tudo o que viu foi apenas sua ilusão, mesmo que tudo esteja normal. Enquanto isso, o estado de sua irmã piora e ela começa a gritar alto. Ninguém a controlava, por isso ela foi transferida para a emergência imediatamente e estava apenas dizendo ao sair, ele não tinha rosto. Holly fica preocupada ao ouvir isso, porque descobriu que estava falando sobre o Slenderman. Ele está fazendo isso com ela, está brincando com sua mente. Holly chega em casa e verifica o laptop de sua amiga. Ela encontra o vídeo de sua irmã, no qual Gwen estava pedindo a ela para sacrificar sua coisa mais adorável ao vê-lo. Holly duvida de sua amiga Gwen e se muda para sua casa e vê que Ren estava se matando enquanto estava parado na janela. Holly chega lá na hora certa e a salva enquanto a puxa. Quando ela cai em si, ela pergunta por que você usou minha irmã Ren. Ren diz a ela chorando que eu não a usei, mas ela veio até mim chorando e me pediu ajuda. Para ajudá-la e deixá-la bem, eu ia me sacrificar. Você está duvidando de mim, mas sim, Slenderman quer acabar com todos nós. Quem quer que veja seu vídeo vai sacrificar sua coisa mais linda, ele vai acabar com ele. Caso contrário, ele não poupará ninguém, porque seus poderes aumentam depois de acabar e destruir as pessoas. Ela estava contando tudo isso enquanto isso, ela recebe uma chamada de vídeo ao atender a ligação. Parecia que alguém estava vindo até ela, embora Holly tranque a porta imediatamente, mas entra na forma de uma sombra negra. De repente, as mãos como galhos vêm de trás de Gwen. De repente, a puxam pela janela. Holly estava apenas vendo isso, mas mesmo assim ela se move atrás dela para salvá-la e chega a uma floresta. Ela começa a procurar por Gwen. Enquanto isso, o Slenderman vem na frente dela e ele tem muitos pés. Ele parecia uma aranha e estava atrás dela. Holly se assusta e começa a correr de lá. Ela fica perto de uma árvore e muitos galhos da árvore capturam Gwen, que os agarra e a engole devido a isso. Holly desaparece na árvore. A irmã de Holly estava dizendo de novo e de novo, não Holly, você não pode me deixar assim, e o Slenderman a levou como os outros, da mesma forma. Os amigos se tornaram presas do Slenderman porque assistiram ao vídeo dele, e desde então ele começa a brincar com eles
deles mentes enquanto as controlam. Eles ficam com medo e torna-se fácil para o Slenderman acabar com eles, pois ele vive do medo das pessoas e se torna poderoso ao acabar com elas e destruí-las. Ele mostra o mal para as pessoas, o mal que elas podiam ver. Eles os terminam quando ficam com medo, mas se alguém surge com seu medo, ele o deixa, mas o destrói como fez com a irmã de Holly, enquanto a deixava doente. Agora ela vai gritar que vai enlouquecer significa que ele fez mal às pessoas a qualquer custo. Quer você fique com medo ou supere seu medo. Aqui termina a história deste filme.